Bom dia, pessoal! Então, hoje nós teremos a nossa segunda aula de Química a respeito do capítulo 7, que vai falar dos estados físicos da matéria. Então, nessa aula, a gente vai ter um complemento da aula anterior. Na aula anterior, a gente viu um pouco a respeito dos estados, né? A composição, a organização deles, né? Os estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e o gasoso. Nessa aula, a gente vai ver como que é chamada cada uma das transformações físicas que acontecem quando esse estado, né, quando um material está passando de um estado físico para o outro. Então, a gente pode chamar de mudança de fase ou então mudança de estado físico da matéria. Então, de uma forma bem resumida aqui, observem começando desses cubinhos de gelo. Então, quando a gente tem, vamos pegar a água como exemplo. Quando a gente tem a água passando do estado sólido para o estado líquido, a gente chama esse processo de fusão. Já quando ela passa do líquido para o gasoso, ou seja, o inverso, a gente chama de solidificação. Quando essa água ela vai estar passando do líquido para o gasoso, a gente chama isso de vaporização. E quando ela passa do gasoso para o líquido, né, que é o processo inverso, a gente chama de liquefação. Mas existe também uma maneira que ela passa diretamente do gasoso para o sólido, ou então do sólido para o gasoso. E aí isso a gente chama de sublimação. Então a gente vai ver agora um pouco detalhadamente cada um deles. A fusão e a solidificação, eles são dois processos que eles se complementam, digamos assim. Então, se um material ele passa do sólido para o líquido, é chamado de fusão. Você tirou a forminha de gelo do congelador e deixou ela descongelar, está acontecendo a fusão naquele produto ali que é a água. Já se o líquido vai para o sólido, a gente chama de solidificação. Então, o oposto, a forminha que descongelou, você bota ela novamente no congelador e a água vai congelar, então ela vai solidificar. Então, são dois processos que eles estão ligados, que eles são complementares um ao outro. Já a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Só que essa vaporização ela pode ser de três formas. Ela pode ser em forma de evaporação, que é uma forma mais lenta. Ó, por exemplo, tem a roupa no varal, a roupa molhada. Aos poucos, essa água ela vai evaporar. Ela pode ser de uma forma mais acelerada também, que é a ebulição. A ebulição é o que? Você coloca uma panela de água para ferver, vai criar bolhas. Então, uma característica da ebulição é a formação de bolhas. Então, ela vai criar bolhas, né? A água está agitada ali com aumento da temperatura, então ela vai evaporar de uma maneira mais rápida. Então, a gente fala que a ebulição ela é como se ela fosse uma vaporização mais acelerada. E a gente tem da calefação. A calefação ela é mais rápida ainda que acontece a vaporização. Então imagine que você tem uma panela bem quente mesmo. Aí você pega um conta-gotas e aí você vai pingar só uma gotinha. Ela vai fazer aquele barulhinho assim, mais ou menos. Tss. Já perceberam isso que acontece quando vocês colocam água numa panela muito quente? Então rapidamente ela evapora. Mal deu tempo ela tocar na superfície daquela panela, ela já começou a evaporar. Então é só mesmo questão da rapidez, né, da velocidade com que esse líquido evapora. Que essa vaporização vai ter esses três nomes diferenciados. A condensação ou liquefação. Você já observaram que quando pega um copo de água gelada, ou então pega uma garrafa, e você coloca assim em cima da mesa, na superfície, e aos poucos vai formando essas gotículas ao redor? Então, muita gente fala que é porque está suando, né? Que é porque a garrafa está suando. Só que a condensação ou liquefação é a água do estado gasoso para o líquido. Então, mesmo que a gente não perceba, mas aquela garrafa, ela tem uns pequenos poros, né, que vai ter entre um átomo e outro. Vocês não viram ainda na questão de átomo aqui na química, mas a gente vai ver um pouco mais na frente. Só que o átomo ele vai ser uma pequena estrutura que vai formar a matéria. É como se fosse a célula que forma um ser vivo. Só que o átomo ele é uma estrutura pequena que vai formar todo o material que ele tem no planeta, digamos assim. Então a água ela consegue passar em forma de vapor de dentro da garrafa para fora. Aí ela vai se condensar na superfície da garrafa, ela vai se condensar ou então se liquefazer em forma líquida, né? Então, imagina, ó, a água gasosa, ela vai se liquefazer, ela vai ficar na forma líquida nessas bolinhas, né, na superfície externa da garrafa. Então, isso é uma transformação do gasoso para o líquido. Mas ela pode também, determinada substância, no caso aqui a gente não está mais falando da água, já vai ser outro material, ela pode passar do sólido diretamente para o gasoso. Como é que acontece? Acho que vocês já viram na casa de vocês, a mãe de vocês ou então outra pessoa, colocando essas bolinhas de naftalina para espantar barata, grilo, né, qualquer outro tipo de inseto.
ela tem um cheiro muito forte, inclusive. Você não pode colocar muito isso aí no quarto, essas bolinhas, porque o naftaleno, que é o tipo de produto químico que forma essas bolinhas, ele é altamente tóxico e pode ser até cancerígeno. Então você não pode inalar demais essas bolinhas de naftalina. É até perigoso você colocar em casa quando tem criança pequena, porque elas podem confundir com aqueles mentos que elas partilham e colocar na boca, né? E ela ter uma intoxicação, por exemplo. Então a naftalina, se você colocar lá no ambiente, aí você vai ver uma semana depois, a bolinha tá menor. Passa mais uma semana, ela tá menor ainda, né? Então ela vai é como se ela fosse, não é evaporando, sabe? Mas ela vai do sólido para o gasoso, diretamente sem passar pelo líquido. Então ela vai sublimando, né? Que ela vai passando diretamente do sólido para o líquido. O mesmo acontece com o chamado gelo seco. Então, o gelo seco, ele é um produto que ele está em forma sólida, digamos assim, né? Só que quando ele é colocado no ambiente que está em contato com o oxigênio da atmosfera, ele começa rapidamente a sublimar e formar essa fumaça mesmo. Então, você vê, né, o processo de sublimação mais eficiente ainda. Então, essas foram as transformações, né, de uma forma resumida. Como é que a gente chama cada uma das transformações de estado físico da matéria? Então, quando o material ele passa de um estado para o outro, ele tem um nome diferenciado para aquilo, né? Então, vocês estudem bem, façam a leitura do capítulo do livro que fala dessas transformações para vocês entenderem melhor. E aí vocês vão responder agora as páginas 152 até a 155 do livro e vão enviar para mim. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esse conteúdo que foi abordado, vocês podem mandar mensagem para mim pelo WhatsApp. Pode mandar mensagem que eu gravo um áudio explicativo para poder complementar o entendimento de vocês, tá certo? Então tenham um bom dia, por hoje era só.